Olá, turma! Sou a professora Nazaré. Estou trazendo para vocês um resumão aí da nossa aula de ontem. Haja vista que eu não consegui salvar o link, não é? Mas vocês podem acompanhar a nossa aula de hoje. Vocês podem acompanhar, aliás, a aula de ontem através desse vídeo, também as leituras do livro Raízes da Psicologia, porque é o livro com o qual nós estamos trabalhando, e nele tem aí os conteúdos que irão auxiliá-los, né, nessa trajetória de ensino, de aprendizagem, aquisição do conhecimento, tá? Sobre a contextualização das principais escolas da psicologia, nós iremos adentrar nesta seta que indica a trajetória para a psicologia que nós temos hoje. Então, já vimos que existiram os filósofos da cosmologia, né, que os aigates aí cosmológico, do entendimento do universo e dos elementos que compõem este universo. Fizemos uma trajetória também nos filósofos clássicos, com Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Posteriormente veio Descartes, com a questão de que o corpo e a alma são entidades distintas, e adentramos num conhecimento a respeito das postulações e das contribuições desse nome muito significativo e presente na psicologia, que é Wundt, né? Que foi ele que criou o primeiro laboratório em Leipzig, na Alemanha, o laboratório de psicologia experimental, que a gente traz aí um olhar específico para o estruturalismo e funcionalismo, né? Que foram contextualizados e foram pensamentos que conduziram, sim, alguns estudos de Wundt, né? E outros teóricos e pesquisadores iniciais da psicologia. Lógico, nós vamos ver também o behaviorismo nas nossas próximas aulas de uma forma mais específica, assim como a Gestalt, a psicanálise, psicologia humanista, psicologia cognitivista, né? E assim em diante. Nós temos a evolução da psicologia através da neuropsicologia, o ecletismo, a psicologia positiva e outras ondas, né? Que chegam para nós devido às transformações que a própria ciência vai descobrindo, e o mundo também entra em transformação, e a psicologia ela não é estática, tá? Então, fazendo aqui um resgate, a nível de cronologia do desenvolvimento das principais correntes teóricas da psicologia, nós temos o estruturalismo, o funcionalismo, escolas e correntes, a psicodinâmica, o behaviorismo, o Gestalt, né, o humanismo. Então, são escolas, as correntes da psicologia que fundamentam alguns estudos e alguns objetos de pesquisa, assim como, né, as nossas modalidades interventivas diante do fenômeno psicológico. Os primórdios da psicologia nos traz, sim, essas referências, como as influências fisiológicas, né, para o mapeamento das funções cerebrais, o estudo do sistema nervoso, né, o sistema nervoso que liga corpo e mente, né, mecanicismo, as relações quantitativas de mente e corpo. Trazemos aí a perspectiva da psicofísica também, como vocês já viram, outras influências filosóficas sobre o mecanicismo, aquilo que o Descartes falava, mente, corpo, né? E todo esse contexto, estudos de fenômenos psicológicos que fizeram com que a psicologia ela amadurecesse enquanto uma ciência, que foram o positivismo, o empirismo e materialismo. Então, turma, em meio às inúmeras discussões sobre construtos, né, fisiológicos,
ainda em discussão sobre a função da percepção nos sentidos, era chegada a hora de estudar e quantificar esse portão de entrada para a mente, que seria a psicologia experimental, né? Esta estava pronta para começar. Então, turma, foi o estudo, o reconhecimento, a análise e a crítica da nova ciência que desabrochava com força total, certo? Que era exatamente, inicialmente, um tronco já estruturado por Wundt, aliado às outras correntes isoladas, tá? Então, esse desabrochar da psicologia tem sim uma contribuição significativa de Wundt por conta dos seus estudos e também a sua participação. Eu acredito que mais que participação, mas a sua capacidade de construir, elaborar, pensar um laboratório experimental, né? A partir das análises experimental que a psicologia começou a ter corpo de ciência. Então, psicologia experimental, os primórdios da psicologia experimental, as primeiras aplicações do método experimental à mente, ou seja, ao que consistia o estudo da psicologia, são creditadas a 4 cientistas, como nós já vimos, né? Então, todos eram cientistas alemães, especializados em fisiologia e cientes do impressionante avanço da psicologia moderna. Lógico, né? Foi Wundt o fundador da psicologia como disciplina acadêmica formal. Então ele instalou o primeiro laboratório, lançou a primeira revista especializada e deu seu início à psicologia experimental como ciência, tá? Então é importante frisar esse contexto histórico, né, para vocês, mas também o Fechner, ele está relacionado com o desenvolvimento da psicologia. Por quê? Como ele elaborou uma obra que se chama Elementos de Psicologia, que também foi um marco na história da psicologia, tá? Então, se tinha preocupações de encontrar a relação existente entre mente e corpo, físico e o psíquico, tá? Achava Fechner que as sensações só poderiam ser testadas através dos estímulos. Ao modificar um estímulo, aumentando ou diminuindo, este iria sim modificar as sensações. Aí estaria a chave da relação e da unidade mente e corpo, não é? Que foi o que nós vimos anteriormente. Esse método, turma, tá? É importante frisar isso para vocês, como um início de outras disciplinas. Este método de estudo de Fechner constitui os melhores instrumentos de pesquisa em psicologia e pode ser sim considerado o precursor da psicometria, né? Dessa possibilidade de mensurar os fenômenos psicológicos, tá? Wundt adentra aí, né? Tem uma história com a psicologia. Ele marcou esse contexto histórico pela publicação do livro Elementos de Psicologia Fisiológica e pela fundação do laboratório, como vocês sabem, né? Então, a afirmação da psicologia como ciência autônoma e experimental, olhem só, liga-se a esses dois fatos que dão a Wundt a sua paternidade. Então, turma, Wundt não só reúne, mas classifica, não é?
E também, como eu posso dizer a vocês, agrupa os elementos da vida mental, né? Que seria determinada, ou que determina o seu objeto e objetivo, certo? Então a psicologia deixa de ser o estudo da mente e da alma e passa a ser o estudo da consciência, tá? Ou dos fatos conscientes. Assim, estrutura e sistematiza também a psicologia, tá? Ela passa a ser uma ciência autônoma, não mais um apêndice da filosofia ou da fisiologia. Então vejo que com Wundt a psicologia ela deixa, né, de ser o estudo mais místico da mente ou da alma e vai formando aí, não é, construindo o seu objeto de pesquisa inicial, que seria a consciência, tá bom? Os métodos de análise estruturalista consistem em construir modelos explicativos da realidade, chamados estruturas. Por estruturas, entende-se um sistema abstrato em que seus elementos são interdependentes e que permite, observando-se os fatos e relacionando diferenças, descrevê-los em sua ordenação e dinamismo. É um método que contraria o empirismo, que vê a realidade como sendo constituída de fatos isolados. Para o estruturalismo, ou ao contrário, não existem fatos isolados, mas parte de um todo maior. Tá? Então, o estruturalismo, turma, ele define a psicologia como ciência da consciência ou da mente, mesma definição dada por Wundt, tá? Então, a mente seria a soma total dos processos mentais. A tarefa da psicologia, não é? Recordam? Seria a de descobrir quais são esses elementos, qual é o verdadeiro conteúdo da mente e a maneira pela qual se estrutura, tá? Essa seria a tarefa da psicologia. O estruturalismo iniciou-se na Europa, objeto de estudo, consciência. Principais teóricos, olha aí os nossos teóricos, né? Wundt, Teichner. Ideia central, o estudo da consciência separada em seus elementos subjacentes. Por que elementos subjacentes? Porque para o estruturalismo, a mente ela era estruturada através de elementos, tá? Por isso aqui que se fala que para o estruturalismo, tá, não existe fatos isolados, mas parte de um todo maior, porque os elementos seriam interdependentes e esses elementos formariam essa dinâmica da mente humana, tá? Então, o estruturalismo considerava que os elementos, as unidades que compõem o conteúdo da mente são as sensações, as imagens, as afeições, os sentimentos e etc, né? Como nós vimos na nossa aula, tá bom? O funcionalismo, então, aproximadamente em 1860 nos Estados Unidos. Ok? Principais teóricos, né? A gente tem aí esses teóricos que foram os que pensaram e investigaram os fenômenos a partir do olhar do funcionalismo.
O objeto de estudo também era a consciência, mas a ideia central do funcionalismo era estudar os processos, as operações e os atos mentais como forma de interação adaptativa, no sentido de descobrir a sua função. Vejo a diferença com o estruturalismo, quando o funcionalismo surge como a primeira reação organizada e sistematizada contra a escola de Titchener e Wundt, tá? Ela descende, turma, de tendências na quase totalidade não ligada a Wundt, tá? Então, ao contrário do estruturalismo, que analisa a mente e a sua estrutura, os funcionalistas concentram os seus esforços no para que serve e qual a função. A questão é de ordem prática e utilitária, tá? Então, vejam só a diferença com o estruturalismo, ok? Para eles, essas funções teriam que ter uma utilidade, deveria levar as funções adaptativas, ok? Então, a psicologia para o funcionalismo é o estudo da vida psíquica, considerada como um instrumento de adaptação ao meio, ok? Behaviorismo. Início no século XX, só abrindo aspas, nós iremos estudar especificamente cada linha, né, de teórica dessas aí que eu irei apresentar, ok? Então, no século XX, estudos surgiu nos Estados Unidos. Nós temos aí os principais teóricos, Pavlov, Watson, Skinner. O objeto de estudo seria o comportamento. Vejam que já mudou a ideia, né, do objeto de estudo, que vem aí a questão agora do comportamento. A ideia central estuda os papéis das forças ambientais na produção do comportamento. Então, o behaviorismo ou a psicologia do comportamento nasceu com o Watson, turma, nos Estados Unidos, tá? O termo vem do inglês behavior e quer dizer comportamento, tá? Vejam só, behavior, que quer dizer comportamento. Hoje está incorporado ao português como a psicologia, dada a importância desta doutrina, ok? Então, a psicologia como ciência do comportamento é sim hoje a definição universalmente aceita, tá, turma? A psicologia como ciência do comportamento é hoje uma definição aceita universalmente, tá? Mas principalmente a sua investigação sobre a conduta animal, tá? Foi um passo decisivo para a explicação do comportamento através de um controle rigoroso e sistemático. Então, outra característica do behaviorismo é a negação de todas as tendências inatas. Então, o homem, para o Watson, herdou apenas as estruturas de seu corpo e de seu funcionamento, né? Então, a gente iria ir para aquele filósofo que vocês irão recordar assim o nome, que falava que ao nascer nós éramos uma tábua, né? Rasa, né? Uma tábua rasa. Certo? Então, a Gestalt. Vamos adentrar nessa abordagem gestáltica. Também iniciou-se no século XX na Europa, são os principais teóricos aí
da Gestalt, né? O seu estudo, objeto de estudo é a percepção. A ideia central da Gestalt seria o todo da experiência pessoal é muito maior do que simplesmente a soma dos seus elementos constituintes, gente, tá? O termo Gestalt é de origem alemã, não tem uma tradução específica para a nossa língua e também para as outras línguas, tendo em vista a riqueza da língua alemã, né? Então a palavra Gestalt pode ser interpretada como também configuração, estrutura, forma ou padrão. Então, devido a essa complexidade de traduções, o termo Gestalt foi incorporado à psicologia, tá? Então, a psicologia da Gestalt é mais conhecida como a psicologia da forma. Então, o ponto de partida da Gestalt é o estudo da percepção, tá? Não esqueçam isso. A psicanálise. Início também no século XX, Europa. Os principais teóricos vocês não conhecem, né? Sigmund Freud, tá? O objeto de estudo, vejam aí, né? Inconsciente. Ideia central: tentar trazer os conteúdos do inconsciente para o conhecimento consciente, para que os conflitos possam ser revelados, tá? Vejam aí que a psicanálise foi a que mais se distanciou das outras escolas. O objeto da sua investigação, né? Os objetos das suas investigações eram as pessoas portadoras de perturbações mentais, de modo especial as acometidas de histeria. O assunto que tinha sido esquecido ou mesmo desprezado pelas outras escolas, tá? Então, Sigmund Freud, austríaco de origem judia, ele é o pai da psicanálise, tá? Então, a psicanálise se inicia com a hipnose, vai aos poucos buscando outra metodologia, tá? É importante dizer que Freud abandona a hipnose por ser um método que se baseia na sugestão. Então, nesse caso, ele passa a preferir o método da conversa, pois acha que o sujeito, tá, não precisa da hipnose para se lembrar dos traumas que ficaram esquecidos, tá bom? Então, é um assunto abrangente para que posteriormente nós possamos trabalhar com ela, tá bom? Humanista. Principais teóricos: Carl Rogers e Maslow. Um objeto de estudo é a potencial de autorrealização. A ideia central, veja, o objeto de estudo, ok, turma? A ideia central: o indivíduo possui possibilidades inimagináveis de compreender-se, de modificar os conceitos que tem de si mesmo, suas posturas e seu comportamento. Esse potencial pode ser liberado se a pessoa puder ser trazida a uma situação caracterizada por um clima favorável para o desenvolvimento psíquico, tá? Vejam que o objeto de estudo é humanista, é diferente, né, dos demais. A psicologia cognitiva nasceu também, teve origem nos Estados Unidos, com os seus teóricos. Vejam o objeto de estudo cognitivista: a cognição, os processos mentais que estão por trás do comportamento. Nós já vimos quais são os processos mentais. Vocês recordam, né? Tentem lembrar aí quais seriam esses processos mentais. Isso é o objeto de estudo cognitivista: a cognição, os processos mentais que estão por detrás
do comportamento. A ideia central é a maneira como os indivíduos percebem e processam a realidade e influencia a maneira como eles se sentem e se comportam, tá? Essa foi a nossa aula, espero ter ajudado vocês a clarear as ideias em relação às suas leituras. Quando vocês tiverem um tempinho, leiam-se o livro. Se vocês forem fazer uma pesquisa no material que vocês têm, quando chegar na psicologia cognitiva, a gente conclui os nossos assuntos, mas também, claro, né, dessa primeira avaliação, desses primeiros momentos, e também podemos concluir o livro Raízes de Psicologia. Vejam só como nós conseguimos fazer aí um ótimo trabalho juntos, tá, turma? Desejo a vocês boa noite.